Convido agora a curadora e mediadora Edma Digóis, que dará sequência à mesa. E também convidamos a intérprete de Libras, Rosilene Santos. Também não? Ah, não, agora deu. Eu acho que era a minha habilidade. Gente, bom dia a todas as pessoas presentes. Quero agradecer todo mundo que está aqui, que atravessou a chuva, né? Para estar nessa mesa. Vou começar com a minha audiodescrição, e daqui a pouco eu chamo os convidados. Eu sou uma mulher branca, de 1,53 m, tenho os cabelos cacheados, escuros, uso óculos, estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca com um kimono verde azulado, digamos. Bom, eu vou chamar muito rapidamente os nossos convidados e durante a nossa conversa vocês vão conhecer um pouquinho mais do currículo deles. Então eu convido para cá o artista visual e escritor Gustavo Caboclo Uapitiana e o analista ambiental e romancista Pablo L.C. Casella. E aí, gente, tudo bem? Vou quebrar o protocolo, porque eu posso esquecer de fazer isso depois. Então, eu quero muito agradecer pelo trabalho e a dedicação da Rosa, professora Rosa, nossa tradutora de Libras, que está aqui incansavelmente desde a quinta, né? Muito obrigada, Rosa, pela sua contribuição. E temos um problema porque a gente tem 1 hora de mesa, então a gente está começando agora às 10h40. Daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, duas jovens irão passar com papeizinhos. Então, quem quiser fazer pergunta, anota, que os papeizinhos vão chegar aqui para mim. E aí, dessa forma, vocês também vão poder colaborar com essa conversa. Tá bom? Bom, então eu vou começar. É uma pergunta que eu faço para os dois. Cada um aqui trabalha com, eu diria que cada um trabalha com um sistema artístico. Então, o Pablo, ele está na literatura, está com o Romance Contra Fogo, que é esse aqui. Ups, vai cair tudo. Não, esse aqui, né? E o Uapitiana, ele está circulando em vários sistemas artísticos, na verdade, né? Então, ele passa pela performance, ele está no vídeo, ele está na literatura, ele está na instalação, ele está abordando, quando a gente menos espera, ele está abordando aqui no meio do evento, né? Então, eu queria que vocês começassem, cada um comentando o seguinte, que vocês se apresentassem a partir do lugar de partida de vocês, né? Então, você tem uma questão, que é o Curitiba, Roraima, que eu quero muito que você explique, de onde é isso, né? Qual é a sua territorialidade, né? E o Pablo é uma figura de São Paulo, com mais de 2 décadas, né, de experiência na Chapada, e que resulta de uma maneira extraordinária no livro, né? Então, eu queria que vocês começassem apresentando o lugar de partida de vocês. Bom dia. Estão ouvindo? Tá. Bom, também deixar um agradecimento para Edna, Pablo, Rosa, que está presente aqui, todos vocês que vieram nessa manhã. Bom, fazendo a autodescrição, seguindo os protocolos, eu sou um homem indígena, estou com uma camisa branca, calça jeans e sandálias, e um colar de um colega do povo Patamona, que chama Isaías Miliano, lá de Roraima. Bom, Curitiba, Roraima, né? Para a gente partir desse lugar, é um jeito de
reconhecer uma territorialidade, né? Então, eu me apresento quando me perguntam, da onde você é? Né? Onde que você nasceu? E aí eu respondo que eu venho da Curitiba, Roraima. Porque assim os meus parentes lá de Roraima falam que o Gustavo, da Maloca da Curitiba, que é uma cidade, né? Mas a Maloca da Curitiba, que é da onde eu venho, só é Maloca por conta da nossa história de vida, dos deslocamentos forçados, né? Então, brevemente, se for a gente falar do bordado, e agora há pouco estávamos falando de fronteiras, né? Então, o bordar, a ideia de bordar, você cria uma borda, né? Tem essa literalidade de linhas que são criadas, bordadas, e o nosso povo Wapixana sofre isso sistematicamente há séculos, né? Quando a gente pensa as fronteiras que foram criadas, as relações com a Inglaterra e a fronteira entre a Guiana e o Brasil. Então, eu até brinco que o nosso povo fala português, and yes, we also speak English, porque falamos inglês por conta dessa colonização inglesa. Então, é um povo dividido entre a Guiana e o Brasil. Quando a gente pensa Guiana, o rio Rupununi, né, nossos parentes sofreram vários deslocamentos forçados dessa região, e tudo isso tem a ver com a expansão da Revolução Industrial. Então, é uma contextualização que a gente precisa falar para falar de Curitiba, Roraima, porque eu reconheço esses vários deslocamentos, né? Então, já é uma expansão territorial inglesa que vai até a Guiana, nessas relações de disputa entre a Holanda, nesse território da Guiana, e aí divide, eles enviam, né, topógrafos, geógrafos, para desenhar essas linhas, bordar essas fronteiras, e o nosso povo tem essa memória muito recente de ter que escolher um lado, né, vai para a Guiana, vai para o Brasil, e no meu caso específico, nessa história, eu tenho, né, avós que estão na Guiana também, e parentes que estão no Brasil. E no meu caso específico, a minha mãe, ela sofre um rapto, um sequestro aos 10 anos de idade, que ela é retirada, então, do território, lá da Maloca do Canauanim, e passa a trabalhar na casa de fazendeiros como uma doméstica e criança, né? Então, essas várias famílias que ela foi trabalhando, foi criando mais deslocamentos forçados, né? Primeiro para Boa Vista, depois Manaus, e até uma família que a leva para Curitiba. Só depois de muito tempo que a gente entendeu que lá, então, nascia essa Maloca da Curitiba, né? Então, até então era a cidade de Curitiba. Então, reconhecer o lugar, esse lugar, enquanto um lugar indígena, cria uma ideia de extensão territorial. Então, eu não me sinto deslocado, não me vejo, e minha mãe também não se vê assim, deslocado da nossa história, né? Isso faz parte da história, né? Do mesmo jeito que a gente vê a extensão territorial, quando a gente pensa naqueles geógrafos que iam desenhando as linhas e levaram o que hoje é chamado de patrimônio indígena, né? O patrimônio Wapixana, para museus espalhados no mundo. Então, isso também são extensões da nossa cultura, extensões do nosso território, né? Uma forma de enxergar e de dialogar com esses espaços. Então, Curitiba, Roraima tem a ver com isso. Passar por essas várias malocas, né? Vou passar pelos territórios aqui da Bahia, vou estar em diálogo com os parentes indígenas desse contexto. Vou para Roraima e vou para qualquer outro estado brasileiro ou qualquer outro país e estou nesse mesmo movimento que é o da Curitiba, Roraima. É isso. Obrigada. Oi. Oi lá. Bom dia a todos. Muito obrigado, Edma, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Gustavo, um prazer estar compartilhando desse momento com você. Minha autodescrição: sou um homem branco, tenho 1,78 m, agora cabelos
prateando com o tempo, uma barba grisalha, estou com uma camisa marrom com estampas alusivas a figuras folclóricas brasileiras, uma calça jeans e um tênis preto. Eu sou nascido no interior de São Paulo. Eu sou caipira e migrei, passei por um momento ali na graduação, fiz biologia, sou formado em biologia. Na graduação foi na capital. E desde cedo sabia que esse momento na capital era muito passageiro, porque eu já almejava viver em um lugar pequeno. Eu sou de Guaratinguetá. Guaratinguetá, na minha infância, tinha 100 mil habitantes, hoje está com seus 120 mil habitantes, e eu já achava que era grande demais. Eu queria muito morar numa cidadezinha que é vizinha a Guaratinguetá, que chama Lagoinha, que tinha uns 5 mil habitantes. E aí eu ficava pensando, talvez eu moro em Lagoinha. E quando eu fiz a migração da Bahia de São Paulo para Bahia, já foi direto para Chapada Diamantina e já foi em Palmeiras. E aí eu descobri que eu fui para Lagoinha na Chapada, né? Porque Palmeiras tinha 5 mil habitantes. Foi exatamente aquela semente que eu plantei na infância. E aí, como dizem alguns, né, brincando, eu sou um paulista não praticante, né? Então, eu estou na Bahia há 21 anos, fui muito bem recebido, embora seja muito perigoso falar Bahia, porque a gente está falando de quase um país, né? A minha identidade baiana é a identidade da Chapada, e dentro da Chapada, com as suas também micro-realidades, identidades, eu me afilio muito à identidade de Palmeiras. Essa territorialidade, a mudança de territorialidade, eu acho que ela está muito presente na escrita de Contrafogo. Mais tarde a gente vai poder, acho que, falar um pouco sobre isso, mas esse choque de quando eu saí de São Paulo e cheguei na Chapada Diamantina, já trazia em si um choque dessa mudança muito significativa de cultura, né? Eu vou contar uma anedota que foi real e talvez vocês já tenham passado por isso. A minha irmã, quando foi me visitar a primeira vez, já lá em Palmeiras, eu fui com ela para a feira, porque eu adoro feira, e a feira de Palmeiras é muito viva, né? Aí eu encontrando pessoas no caminho e apresentando, essa é minha irmã, tal. Uma das pessoas que eu encontrei ficou batendo o maior papo com a gente, a minha irmã, sorridente. Quando ele saiu, eu não entendi nada que ele falou. Então, ela não tinha feito a transição idiomática ainda, né? Do paulista para o chapadense, né? Para o baiano do sertão. Então, assim, essa anedota para mostrar que já havia intrinsecamente esse choque. E quando eu falo a palavra choque, eu não trago um sentido negativo nele, né? Havia uma mudança de pano de fundo cultural que estava ali. Agora, soma-se a esse choque que seria de qualquer paulista chegando para morar na Chapada, soma-se o choque que aconteceu quando eu vi e testemunhei e acompanhei um fenômeno que tem na Chapada Diamantina, que são as brigadas voluntárias. E para um combate a incêndio, depois de 2 semanas que eu cheguei no lugar, está no meio do mato, com uma galera muito louca, enfrentando uma linha de fogo de quilômetros. Aquilo tudo foi se somando a essa grande, esse contraste de vidas, né? E esse contraste, embora o livro surgiu 20 anos depois, ele esteve latente e fermentando durante todo esse período de como é possível algo tão grandioso e tão desconhecido por praticamente todo mundo que não seja da Chapada Diamantina. E algumas pessoas de Salvador, né, que frequentam muito a Chapada Diamantina. Fora esse pequeníssimo universo, essa experiência, essa forma de existência que algumas pessoas da Chapada Diamantina têm, ela é tão magnífica quanto desconhecida. E isso foi uma grande força motriz para essa obra.
Me permite só fazer uma nota para as pessoas conseguirem acompanhar o raciocínio. Ele chega na Chapada já como analista ambiental do Instituto Chico Mendes. É só para vocês entenderem por que ele chega lá e por que você se depara, inclusive, nessa situação com os brigadistas. Muitíssimo obrigada. Gustavo, aliás, a gente já está aqui projetando uma série de trabalhos do Gustavo, e isso é apenas um pequeno recorte que a gente fez, já que a gente tem um artista visual, então eu e Pablo, a gente é beneficiado, Pablo, aqui com esse cenário também dos trabalhos do Gustavo, e aí isso tem a ver com a próxima pergunta. Eu queria que você, na verdade, comentasse sobre as escolhas formais que você faz, os tipos de material que você utiliza e por que você faz isso, na verdade. Por que você transita tentando dizer, dizer o indizível e o invisível, como a gente comentava nos bastidores, a partir de diversas formas de linguagem. Maravilha. Bom, eu acho que, para somar assim, nas chamas, no fogo, porque a gente conversou um pouco ontem, e eu também fiquei, automaticamente conecta a histórias de Roraima, e com certeza dos incêndios lá, mas uma história, trazer um contexto para vocês, que é esse campo em chamas. Esse lugar, ele também é um lugar de nascimento, uma das narrativas de nascimento dos nossos povos de Roraima, porque existia um tempo de escassez, e ele não é muito diferente do que a gente vive hoje, onde tudo estava em chamas e só uma cutia, digamos, tinha o caminho dos alimentos, assim. Então, quando a gente pensa numa dessas narrativas de criação, que é quando Macunaímã segue essa cutia e se depara com a árvore, que é o Monte Roraima, então poderia chamar de uma chapada também, essa grande árvore que é de onde nossos povos vêm, todos os povos, né? Então, Macunaímã, ele derruba essa árvore e a vida nasce, essa que a gente vive hoje, nasce a partir dessa derrubada de uma grande árvore onde tinha tudo, tinha todas as frutas, as bananas, o cajá, todos os alimentos estavam lá e as pessoas também. Então, Macunaímã derruba essa árvore e dá origem a esse mundo que a gente vive hoje. Tudo isso vem de um lugar do fogo, né? Então, existia um fogo, que é um mundo anterior a esse nosso, mas o Campo em Chamas, que é um dos trabalhos, dos manifestos que a gente traz também de resistência, tem a ver com isso, né? Essas chamas que não apagam. Para trazer alguns ecos assim do que a gente conversou. Então, quando a gente fala de materialidade, para mim, tem a ver com ouvir muito mais esse lugar de escuta desses vários elementos, né? Então, ouvir o fogo, ou ouvir o algodão, como o que eu havia falado, né, mais cedo, sobre essa expansão territorial. Então, é você entender que existe, né, não é que existia, mas existe um desejo extrativista, né, de expansão mercantil, né, ligado ao capitalismo, e quando a gente pensa na Revolução Industrial, é o nascimento disso. Então, ali também é um Big Bang disso. O algodão e todas as máquinas que fizeram essa indústria, esse primeiro movimento de revolução, que leva mulheres e crianças também, inglesas, né, a trabalhar nesse contexto, a gente vê como isso impacta direto, né, nas nossas narrativas de hoje. E aí eu vou olhar o algodão, o Apixana, que é um algodão onde, né, vem elementos das nossas mães, é um elemento feminino, esse fazer o fio. Então, para mim, o trabalho ele já começa nessa... Porque a minha mãe fazia o fio lá em Curitiba, na maloca do Curitiba. E aí que, fazendo esse fio, a gente foi entendendo como fazer o fio forte. Porque para você fazer uma rede, você tem que aprender não só fazer o fio, você tem que fazer o fio forte. Então, tudo isso me interessa enquanto lugar de relação. Mas aí existe assim uma conversa que a gente fala, que é esses abismos
né, de diálogo, o ruído, né, da comunicação, da interpretação. E aí eu acredito que uma linguagem, assim que eu vejo então a minha atuação, né, uma linguagem ela acaba não dando conta de contar as histórias que são urgentes, necessárias, manifestar esse lugar indígena, né? Um dos trabalhos recentes que eu estou fazendo é falar exatamente sobre isso, que costura é resistência indígena, ateliê de costura. Foi assim que né, nossa família, minha mãe foi fazendo o seu trajeto, né? A partir da prática da costura, né, fazendo bonecas, bordando pano de prato, né, e depois costurando em seu ateliê, onde eu cresci, ouvindo histórias como essa que eu trago. Então, por que o ateliê de costura não é um lugar de tradição? E aí acho que a linguagem ajuda muito nisso, porque aí eu sinto nessas ideias da recepção, né, como o trabalho é recepcionado, existe muitas vezes uma expectativa do indígena performar o ser indígena. Então, cadê a pintura? Cadê o cocar? Cadê o índio pelado? Até essa coisa estereotipada, assim, exotizada, folclorizada, né, muitas vezes. E aí eu acredito que essa ideia de transitar nas linguagens também vai trazendo formas de manifestar esse ser indígena diverso também, né, em suas multiplicidades, em suas verdades também. Então, o desenho, para mim, ele acaba sendo um lugar de base, porque muitas vezes eu acredito que a palavra acaba sendo indizível, a gente não dá conta. Então, as imagens que estão aqui, elas são um capítulo de um livro. Então, tem o livro que é o Literatura do Invisível, onde eu conto algumas histórias, e o último capítulo é uma proposta só com imagens, né? Então, não é um capítulo para você olhar o desenho. É claro, mas é para você ler os desenhos, né? E na ideia da linguagem, quando eu falo disso de que existe uma expectativa de performar tradição, aí também que eu brinco com essa questão da palavra que me interessa, que é pensar, né, que eu venho aqui com tradição, né, para falar de tradição, com tradição, falando de tradição. Então, performar essa palavra de estar com tradição, né, falando de tradição. Entende? Assim, e essa volta, eu acho que no texto a gente consegue trazer, no desenho a gente alimenta um pouco mais desse repertório, o bordado coloca a gente num outro tempo de assimilação, e por aí vai, né? A pintura, a performance, a fala. Acho que é isso. E, Pablo, também a gente já tinha antecipado um pouquinho essas impressões, né? Lendo o teu livro, me lembrou outros registros que a gente tem na nossa tradição, na verdade, literária, né? De funcionários públicos que praticavam literatura nos seus ambientes de trabalho, né? Então, eu falei do Graciliano Ramos, cujos relatórios são incríveis, né? Da gente ler hoje e já enxergar o escritor nesses relatórios, porque, de fato, eles eram menos relatório e mais literatura. O Drummond também, que foi funcionário público, enfim. E aí você passa esses 20 anos e você escolhe, quer dizer, você poderia escolher uma outra forma também, né? E você escolhe a forma romanesca e você escolhe um livro de ficção totalmente radicado nesse real e nesse real da Chapada. Então, eu queria que você comentasse como surgiu a ideia do romance mesmo, né? Por que um romance, por que uma ficção, a partir dessa tua experiência de 20 anos lá? Eu me afilio a algumas pessoas que entendem que a gente poderia fazer uma revisão do nome científico da nossa espécie, né? O Homo sapiens. Porque na biologia a gente vai batizar uma espécie com características que são idiosincráticas, né? Que definem aquela espécie e diferenciam ela de outras.
em algum momento aí no nosso passado, a gente entendeu que seria o sapiens, né, da sabedoria, né, do saber. E, no entanto, a gente sabe hoje que muitos dos nossos companheiros de planeta têm saber, inteligência e consciência, né? E aí alguns provocadores pensam qual seria a característica que é inerente ao ser humano. E uma das propostas é de que nossa espécie tem como característica própria, ímpar, singular, a fabulação. Então, assim, criar histórias é algo que talvez tenha marcado a nossa espécie, diferenciado daquele momento em que o Homo sapiens, como a gente chama hoje, tenha se diferenciado de outros hominídeos ancestrais. Eu falo isso para deixar alegórico, mas também um manifesto de força, de como isso me impacta, de que a gente precisa, e aí vou fazer uma outra referência incidental aqui de arte, né? Aquela música hino do Arnaldo Antunes, né? Que a gente não quer só beber, comer, a gente precisa de arte, né? E o manifesto de que a arte é necessidade essencial do ser humano. Então, afiliado a essa convicção, eu entendo que a fabulação, ela toca humanos numa profundidade, numa qualidade que a não ficção não chega. Embora a não ficção seja importante, a gente utilize ela corriqueiramente para comunicar. E às vezes, no meu caso foi isso, o objetivo não era apenas comunicar, né? Como talvez o Gustavo também não queira com os seus fios e bordados apenas comunicar algo. A gente quer se conectar com forças que são impronunciáveis, né? O que é daquela alma humana que vai receber a nossa manifestação, que não é apenas racional, não é apenas lógica, né? Então, a ideia de trazer uma história que retrata muito documentalmente alguns aspectos da Chapada Diamantina e desse mundo que eu me deparei, que é o dos brigadistas, os brigadistas voluntários de combate a incêndio florestal da Chapada Diamantina. Era não apenas não era jornalismo, né? Não era documentário, era mostrar algo que eu não sei se eu vou conseguir, acho que é impossível, mas tentar se aproximar mais das sensações, dessa qualidade intangível que me acometeu quando eu conheci aquilo, e tentar fazer com que também fosse assim para quem se deparasse com a obra, né? Que o afeto fosse nesse ponto mais intangível, né? A gente comentou ali um pouco atrás, né? O que eu quis fazer com o livro tem um pouco a ver com uma vontade de trazer luz para um fenômeno. Então, essa história de apagar incêndio motivado por um ideário conservacionista, ambientalista, é um fenômeno. E eu atribuo o nascimento desse fenômeno no Brasil ali, na Chapada Diamantina. Então, tinha essa vontade de mostrar para as pessoas esse fenômeno. Outras iniciativas foram feitas para isso. Matérias jornalísticas, documentários. E todas as vezes, nesses 20 anos que eu passei na Chapada, em que havia uma demanda de um jornalista ou de um documentarista para registrar esse movimento, eu me empolgava, dedicava boa parte do meu tempo para poder fazer uma preleção para essas pessoas, para falar para eles o que eu achava que era incrível que estava ali por trás. E o resultado não era. Sempre me frustrava, assim, não,
não era isso, né? Errou. Mas não errou, né? Aí eu descobri o óbvio, só eu poderia falar o que eu achava que deveria ser falado. E aí o que eu achava que deveria ser falado, talvez não fosse nessa linguagem da não ficção. Você seguiu o conselho da Toni Morrison, né? Você escreveu o livro que você gostaria de ter lido, né? Mais ou menos isso. Obrigada. E Gustavo, cabe aos dois, na verdade, né? Mas eu vou direcionar para ti. Uma coisa incrível das artes, de uma maneira geral, é que elas antecipam, de fato, elas antecipam muitas discussões que, inclusive, do ponto de vista teórico, às vezes demora décadas, né? Para se materializar num texto, né? Num trabalho, uma coisa assim, né? Então, eu não sei se é uma série propriamente, eu acho que é, mas se não, você, por favor, me corrige. O Coma Colonial. Eu queria que você... Essa ideia do coma colonial, ela é muito poderosa, né? E, para mim, você está teorizando nessa série. Então, eu queria que você falasse o que é o coma colonial, como é que você pensou, e, de fato, como aparece na performance, inclusive, né? Também. Bom, a primeira vez que eu apresentei esse trabalho foi realmente fazendo uma bandeira. Mas antes de falar isso, só desejar a esses que chegaram agora, né, que vocês sejam bem-vindos a essa roda que a gente está aqui conversando. E, né, eu vejo que é um público mais jovem, mesmo que eu esteja sem óculos, consigo ver que é um público mais jovem. E quero também aqui na minha fala acolher vocês que chegam agora, assim. E é isso, esse coma colonial eu coloquei numa bandeira, escrevi e manifestei isso num contexto de exposição no Paraná, movido com certeza por muita raiva, movido por isso que você tenta comunicar também, tenta falar, mas fica no lugar do invisível, do indizível, do não assimilado, que é de fato os nossos pertencimentos, né, as nossas raízes, que a gente quer, né, que isso seja visto também nesse lugar da diversidade, da pluralidade. E, né, com muita raiva com questões de racismo lá no Paraná. E aí essa exposição que a gente fez chamava Netos de Macunaíma. E na ocasião acabei manifestando esse coma colonial. E aí eu ficava repetindo várias vezes assim, né? Coma colonial, coma colonial, coma colonial, coma colonial, coma colonial, coma colonial, fazendo tipo um mantra que ficava engraçado, né? Hoje quando eu olho também é engraçado, mas criava uma atmosfera de hipnose, vamos dizer assim, né? Tipo, para onde a gente está indo com essa escuta, né? Com essa fala, esse coma, né? Esse estado que eu acho curioso quando falam estado vegetativo, como se esse mundo vegetal não participa, então, da vida, não vê, não respira. Não é por conta desse local, assim, também, que a gente respira, a gente tem vida. E aí o coma colonial, ele toca em várias pontas, depende de onde a gente está. A gente tem que partir de onde a gente está para começar a olhar isso. Eu falo que é como, né, trago a imagem de um parasita, né, que ele vai entrando nos nossos vários poros, porque o nosso corpo é feito de poros, e esse parasita ele se instala, que é isso que o parasita faz, né? E aí ele respira dessa ideia de nos deixar cegos. A gente está com o olho aberto, a gente está discutindo, a gente está teorizando, a gente está debatendo, mas a gente segue nesse lugar de não perceber muitas questões. Esse é o coma colonial. O parasita que ele nos aliena, vamos dizer, dessa relação do que está presente, do que está aqui, né? Então, por exemplo, se eu for olhar aqui esse espaço, né, até eu vejo assim, isso aqui é o que chamam de teatro grego ou não? Essa forma de palco esses palcos semicirculares, né, que criam esse lugar de relação hierárquica também, né, de quem fala potencialmente tem uma autoridade e quem escuta
fica, digamos, nesse outro lugar. Diferente de uma roda, né, quando a gente faz uma roda de conversa. Né, o palco, essa referência de teatro grego, tem a ver com isso. Aí vou num campo livre de associações, assim, né, tipo, indo de um lugar para outro, assim. Mas quando eu penso na Bahia, tem um trabalho que está nesse pequeno livro, que é o Recado do Bendegó, e ele tem a ver com uma escuta de uma pedra, de um meteorito, que caiu na Bahia. Isso, para mim, tem a ver com um grande coma colonial. Porque quando a gente pensa nessa literatura não feita por humanos, para mim, essa pedra ela tem uma grande contribuição literária na história do Brasil. Que aí você começa, né, se a gente vê pelo viés da escola mesmo, a gente vai lá no Dom Pedro, que é Dom Pedro II, então nesse Brasil Império, que era um Brasil colecionista, né? O Dom Pedro ele tinha esse desejo, né, de ter objetos, de ter, né, diversidade de objetos, que é o que estão em museus. E a casa dele, né, a própria casa do imperador, se torna um grande museu, que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma casa que pega fogo, né, e essas coisas foram apagadas também, esses objetos, né, apagadas, gostei desse apagadas mesmo, a gente esmaga mesmo, né, e destrói. E aí né, teve toda uma luta, uma disputa para levar essa pedra, que é da Bahia, ainda é um patrimônio da Bahia, dos povos indígenas, do sertão da Bahia, desse lugar do Monte Santo, do Uauá é o nome do lugar. Então, existe assim toda uma literatura feita pela pedra que ela vai testemunhando esse Brasil império, esse Brasil indígena, porque o meteorito, o que ele é? Um metal, né? Se a gente vai para essa parte. Ele é um metal, então ele é gelado. Então, imagine lá no sertão quente, o lugar gelado de acolhimento era esse meteorito, essa pedra. Né? Então, ele era um lugar mágico, nesse sentido de relações e de agências. Quando levaram a pedra, tem uma outra literatura que é feita, que fala-se, né? Conta, nesse lugar da oralidade, que aí que uma dessas grandes secas do sertão baiano vem por conta dessa remoção da pedra. Então, tem uma coisa assim dessa pedra que agencia águas, né? Essas várias águas que a gente vê também em trânsito, nos rios e nas chuvas, né? Também, na narrativa oral, é colocado assim, né? Que a pedra foi levada e aí que veio essa seca do sertão, uma das grandes secas. Então, tem muita história ali que essa pedra foi testemunhando. E aí, hoje, a gente vê nas notícias pesquisadores, os teóricos, essa questão extrativista, o pesquisador extrativista, os alemães, né, o Spix e o Martins, que levaram também crianças indígenas, porque era isso, do mesmo jeito que pegava lá uma pedra, uma planta, né, tudo que é considerado não humano, né, e esses seres, eles são gente nas visões indígenas. Tudo é gente, tudo respira, tudo tem memória, pedra tem memória, pedra fala, né? Então, esses seres, eles fazem literatura, né? O pássaro que vai lá beber uma água no rio, ele sabe ler esse rio. Então, por isso ele bebe dessa água. É uma literatura também que está acontecendo, produzida, e que só é com outras linguagens, como a gente vem conversando também. Né? Não está, digamos, num livro, nessa forma, né? Enfim, essa história aí, ela vai dando um monte de liga, porque as literaturas, elas são variadas, né? Se num lugar onde essa pedra está, uma pedra pajé, porque assim a gente vê essa pedra, né? E pajé, então, não é só gente. Pajé são serras, são pedras, são fumaça, né? Na nossa cultura, a gente tem o Apixana, de Roraima, a gente tem um ser que é o maruai, é uma fumaça. Para nós, esse é um pajé. Então, para a gente também tirar essa ideia do que é um pajé.
Então, tem um pajé da Bahia, que é o Bendegó, foi levado pelo imperador lá para o Rio de Janeiro para a coleção dele, né? E quando o museu pegou fogo, né? E aí a gente está falando de memoricídio, né? Então, apagamento de arquivo, de memória indígena, patrimônio indígena. E aí a gente está falando, conectando isso com os nossos saberes de Roraima. Quando isso apaga, a gente vai conectar lá com as nossas avós. E as nossas avós falavam o que para nós? A pedra que cai do céu, você não pode levar para casa. Se você leva a pedra do céu para casa, o que vai acontecer? Pega fogo. Então, essa foi uma das leituras que a gente fez, o Wapixana para o Museu Nacional. O seu Dom Pedro II levou uma pedra do céu para a sua casa e a sua casa pegou fogo. Essa é uma história. E, né, quando eu falo dessas várias literaturas, né, o que se buscava com essa questão extrativista da pedra? Como ela era gelada, as pessoas estavam procurando minas de ouro. A ideia da mineração também, mina de prata, né? O que é esse negócio aqui e tal? Eles fizeram toda uma operação para, né, buscar ali essa questão da mineração na região e não encontraram. Mas falaram, essa pedra é importante. Durante muitos anos, um pajé, que é da Bahia, ele foi o maior meteorito no mundo. Aí ia lá o Einstein, ia toda a turma lá para o Museu Nacional para ver, né, esse maior meteorito que, né, hoje em dia já tem outros meteoritos maiores. Então, cruzam narrativas, né, e a gente está falando de disputa narrativa, e o coma colonial ele vinha nesse lugar. Porque se a gente deixa, a narrativa fica só essa colonial. Né, o maior meteorito que está na ciência, que ele é feito de metal, que ele não respira, então não é orgânico, ele é isso, ele é aquilo. E que, na verdade, essas histórias e várias outras, elas estão nesse outro lugar, né? É um pajé, ele fala, ele conta histórias, mas faz tempo que não pergunta essas histórias para ele, né? Se a gente fica só aceitando esse tipo de narrativa, né? Então, como a colonial tem a ver com isso, olhar os patrimônios, olhar a memória do chão, né? Lá em Roraima, são muitos patrimônios para os garimpeiros, até hoje, devido à história. Quando a gente olha a bandeira de Roraima, tem lá um garimpeiro, porque era um símbolo de orgulho. Então, essas narrativas elas vão entrando, né, e construindo percepções para nós. Mas eu acho que esse aqui é o trabalho da imagem. Como que a gente consegue movimentar a imagem para a imagem parar de doer? É isso. Pablo, e agora eu vou te dar duas tarefas, né? Tem a pergunta e tem a leitura. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Aliás, eu vou comentar antes, né? Assim, tem uma marca muito forte no teu livro e acho que vai ser uma das primeiras questões que as pessoas vão encontrar, que é o teu forte investimento na oralidade e numa dicção que é próprio da Chapada, né? Então, foi muito importante você falar, inclusive, das várias Bahias possíveis. Então, ali a gente tem uma dicção muito própria de uma região da Bahia, né? Então, eu quero que você comente um pouco essa escolha que você fez, que é uma escolha arriscada, inclusive para um romance de estreia, mas que você faz muito bem. E, para as pessoas entenderem um pouco também da tua resposta, eu queria que você selecionasse um trechinho que você goste mais para ler para a gente. A linguagem, eu também tenho essa visão de que na literatura a gente tem esse binômio, né? Que é a trama e a linguagem. A trama, enredo e a linguagem. E eu creio neles como aquela imagem clássica do yin yang, né? Que um é imbricado dentro do outro. Um está complementar e suplementar ao outro. Então, quando houve o impulso de contar essa história, a história não foi muito difícil de encontrar. Eu já sabia o campo que eu queria contar.
o grande esforço daí era encontrar a linguagem que essa história pedia. Então houve um primeiro momento, houve até uma escrita de 6 capítulos aí do livro, e que a linguagem era bem outra, né? Era uma terceira pessoa, numa linguagem bem mais próxima da norma culta, e não era ela, né? Então, a gente conversou um pouco mais cedo. Ontem teve a mesa com o Giovanni Martins e eu fui lá me apresentar porque eu queria agradecer ao Giovanni. O livro Sol na Cabeça foi não foi uma inspiração, porque eu não me inspirei nas histórias que ele traz, mas ele foi um suporte. Quando eu estava pensando que aquela linguagem deveria ser outra, e eu comecei a fazer umas experimentações com a linguagem, tanto o Giovanni Martins quanto o Marcelino Freire, com os Contos Negreiros, me deram esse conforto de que, tá, beleza, então é de estreia, eu vou ser ousado, mas eu não estou fazendo nada assim inédito, né? Usar a oralidade num texto literário está sendo feito. Então, foi bacana ter agradecido ontem para o Giovanni Martins e me deu esse conforto de fazer essa experimentação. Ela chegou a ser mais radical, então a gente teve um momento que ele era muito comedido, uma linguagem quase norma culta, fiz uma experimentação mais radical num certo momento, quero voltar a ela, mas acho que não no romance, porque seria muito cansativo. Eu estou tentando criar uma linguagem quase fonética para escrever uma história, mas talvez seja um conto, né? Para não massacrar muito o leitor. E aí cheguei nesse meio termo, que é a linguagem que está aqui. Essa linguagem, ela é uma... Então, assim, antes de falar um pouco mais sobre isso, o que está como agenda nesse livro, né? E não só no livro, mas talvez no meu agir no mundo. Eu sou analista ambiental por profissão e sou um ambientalista desde tenra idade. E as pessoas que se engajam nessa causa, que é a conservação, a gente está fadado ao fracasso, né? Porque parece uma verdade universal que, se existe uma coisa que parece um consenso, é a impermanência. Nada permanece no universo. Então, como que alguma pessoa se lança ao engajamento de conservação, sendo que a força intrínseca do universo é de não se conservar, é sempre de se alterar. Então, a gente se lança, muitos inconscientemente, se lança ao engajamento que está fadado ao fracasso. Junto com esse fracasso intrínseco do engajamento conservacionista, está o fracasso mais estrondoso de como a gente tem feito, né? Do que a gente está se esforçando para que essa impermanência haja no mundo natural. Então, eu como ambientalista e analista ambiental, em algum momento da minha carreira, comecei a sentir, a padecer desse existencialismo, né? Putz, o que é isso que eu estou fazendo, né? Estou me lançando a algo que é impossível. E o antídoto que eu descobri para não ficar numa vida de total desalento veio a partir daquele conceito da medicina, dos cuidados paliativos. E aí tem aquela palestra muito bonita, já bem conhecida, da doutora Ana Cláudia Quintana, está no YouTube, então recomendo demais, né? Ela é muito bonita, chama O Dia de Morrer é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, acho que é alguma coisa assim. E lá ela traz os princípios dos cuidados paliativos. E aí, resumidamente, a medicina por muito tempo entendia que o trabalho do médico era curar pessoas. Então, quando a pessoa está com uma doença incurável, muitos médicos entendiam que não tinha mais nada a ser feito.
E os cuidados paliativos surgem para dizer que não, calma aí, não é esse o nosso trabalho. Não é apenas curar, mas é cuidar, né? Então, se a pessoa está com uma doença incurável, ainda há muito a ser feito com essa pessoa. E aí nascem os cuidados paliativos. E eu vi total paralelo com o meu trabalho, com o meu engajamento, né? Ok, a biodiversidade é um paciente com uma doença incurável, mas há muito a que se fazer por esse paciente. E uma das coisas, inclusive, que ela fala, né, os cuidados paliativos propõem, uma das coisas a ser feita com aquele paciente é celebrar a existência dele. E eu também creio nisso no meu engajamento ambientalista, né? Ok, a biodiversidade tal qual existia milênios atrás, séculos atrás, décadas atrás ou poucos anos atrás, ela já não existe, mas a gente pode celebrar. Então, uma agenda que existia aqui era essa celebração. E no caso específico do livro, não somente, na verdade, é bem equilibrado, que a celebração não é somente essa da biodiversidade, mas a celebração da cultura que existe nos interiores do país. E eu, como um caipira do estado de São Paulo, testemunhei isso. Assim, claro que é um processo histórico que está em curso há séculos, mas eu testemunhei manifestações da cultura caipira que já se extinguiram, e vim para o sertão da Bahia e tinha essa intuição muito ativa em mim, que às vezes eu flagrava uma cena e algo dizia para mim, você está olhando algo que vai se extinguir. Casa de farinha era um exemplo clássico. Eu adoro casa de farinha, e toda vez que eu via uma casa de farinha feita artesanalmente, sem maquinário, do jeito tradicional, eu parava, fotografava e ficava venerando aquele lugar com essa intuição inquietante de que eu estava testemunhando algo que iria se acabar. Inclusive por políticas públicas, porque o governo do estado da Bahia financiava casas de farinhas mecanizadas, né? E aí, às vezes, a gente vê no interior da Bahia uma casa de farinha lá da CAR, do lado da casa de farinha tradicional. E aí a casa de farinha caindo aos poucos. Então, uma agenda que existia aqui era a celebração de manifestações que estavam padecendo de uma doença incurável, mas precisavam ser celebradas. E dentre elas, a língua, o falar de um povo de um lugar, né? O canto do povo de um lugar, como diz o Caetano, era uma agenda. Então, há sim essa intencionalidade, quando a linguagem veio a serviço da trama, veio também como força dessa minha tentativa de celebrar essa fala. É muito sutil, talvez poucas pessoas vão conseguir perceber o que eu tentei fazer aqui, mas existem várias línguas aqui dentro, várias línguas da Chapada. É muito incrível isso, né? E não é inédito. Se vocês são de uma cidade, talvez vocês saibam que um bairro de uma cidade tem uma fala diferente de outro bairro, né? E isso é natural e acontece numa região como a Chapada Diamantina, que é do tamanho da Bélgica. Então, numa região tão vasta como a Chapada Diamantina, tem várias linguagens lá dentro. E eu tentei trazer a linguagem do Guiné, que é diferente da linguagem do Capão, que é diferente da linguagem de Lençóis, que é diferente da linguagem de Itaitê, que é diferente da linguagem de Ibiquara. E é diferente da linguagem de quem de Lençóis já está trabalhando com o soteropolitano turista que está indo para lá. E que já está influenciado por palavras da capital. E isso foi tentado trazer aqui como essa celebração de uma língua que talvez se extinga. Não sei se eu respondi, se eu viajei Respondeu, demais. eu só vou te pedir o trechinho, a leitura. Você quer que eu passe para o Gustavo enquanto você procura? Pode ser assim? Pronto, aí a gente volta ainda para esse tema da oralidade. Daqui a pouco a gente volta. E Gustavo, você tem circulado bastante. E aí vai de novo o nosso agradecimento por você estar aqui, porque você está literalmente num circuito aí de viagens, de trânsitos,
E você é um dos curadores do pavilhão renomeado do Brasil na Bienal de Veneza desse ano, que acontece até o fim do ano, né, até novembro. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu não disse o nome do pavilhão, você percebeu, né? Porque eu quero que você diga, para eu não errar. Mas, enfim, eu queria que você falasse sobre esse ato de renomear um pavilhão do Brasil com um nome indígena lá, né? E são duas perguntas em uma. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é a recepção, sendo um artista e um artista indígena fora do Brasil. A diferença entre a recepção lá e a recepção cá. Bom, eu vou seguir essa conversa dentro ainda da perspectiva do coma colonial. Então, para a gente ficar com isso no imaginário enquanto a gente debate essas questões. Então, né, eu segui aqui ainda provocado pela pergunta, e aí a gente pode se perguntar isso mesmo. Né? Aqui é a Praia do Forte. Então, por que esse nome? Né? Imagino que isso vai chegando também na ideia da escola, mas por que a gente mantém, por que a gente repete e aceita essas verdades assim, né? Acho que isso é uma questão. E a Bienal de Veneza, né, somos 3 curadores: Denilson Baniwa, do povo Baniwa, Arissana Pataxó, do povo Pataxó, e eu, Gustavo Caboclo, do povo Wapixana. E aí, uma das discussões que a gente fez foi, puxa, é a Bienal mais antiga do mundo, que mantém essa ideia de tradição, né? Existe uma aura em cima, né? Bienal de Veneza, né? Uma aura que é alimentada também nesse contexto das artes visuais. E o pavilhão brasileiro, porque lá são vários pavilhões, é um lugar diplomático, vamos dizer, das artes, né? Um encontro das artes de vários países, né? Então, é o primeiro ano que tem uma curadoria da Bienal completa de um brasileiro. Então, a Bienal mais antiga, né, do mundo, né, de 1800 e tanto, 1870 e não sei quanto, é a primeira vez que tem um curador brasileiro na Bienal, que é o Adriano Pedrosa, né, um diretor do MASP. E aí, no nosso caso, nesse pavilhão brasileiro, a gente questiona esse nome, Brasil, porque a gente vem debatendo sobre isso, né? Brasil é terra indígena, mas quais são os nomes, então, desse lugar? E aí a gente acreditou, pela presença da Arissana Pataxó, e, né, assim como, né, os Pataxó, os Tupinambá, foram, né, dentro dessa narrativa colonial, os primeiros, né, a ter o contato, né? Então, nesse debate que estava até ontem, das cartas e tudo mais, tudo isso, né, vai passando por um processo de renomeação. Quando estava lá na Bienal, a gente fez muitas mediações com pessoas de lugares diferentes, né? Então, vinha uma turma do Japão, uma turma da França, e por aí vai. Eu lembro que uma das ocasiões, né, até me caiu a ficha, quando a gente pensa na bandeira do Brasil, essa que nos representa, ela é desenhada por um francês, né, que é o Debré. Então, esse é o coma colonial. As imagens, os textos, tudo vai se enraizando em nós. E por quê? Por que a gente mantém? E aí foi essa ideia de propor o nome, renomear para Ranrampuá, que é como os Pataxó enxergam esse grande território, né? Então, pela presença da Arissana, afirmamos esse pavilhão brasileiro como um pavilhão Ranrampuá, como uma forma também de, né, convidar os indígenas brasileiros a falar os vários nomes que esse território tem, que Brasil é só um apelido, né, no meio dessa caminhada. Então, o povo Tupinambá, por exemplo, a Glicéria Tupinambá, que é uma das artistas, falou, aqui é o Pindorama, né, no Tupi. E são muitos nomes, né? Se a gente pensa nessa diversidade de mais de 300 povos, então, quantos nomes esse território tem? Né, o povo Guarani chama Urupá. Tem até uma campanha que é Demarca Urupá, que é como os Guarani enxergam o território brasileiro, seu trânsito nesse território brasileiro, mas o mapa, se a gente for pensar na ideia de mapa, é um mapa
Guarani, né? Um outro desenho dessas linhas, das fronteiras. Bom, acho que é uma discussão que dá para a gente falar muita coisa, mas ficaria talvez nessa parte da recepção, porque a forma como a gente se sente, muitas vezes, é na página 1, se a gente for pensar, tanto nos livros da história da arte, e isso no Brasil e fora do Brasil, mas o lugar comum, assim, que temos visto é um trânsito e um debate desse pensamento indígena e da presença indígena em várias dessas instituições de arte. Lá, o pavilhão da Austrália, né, ele ganhou um prêmio a partir de um artista indígena, aborígene da Austrália, que levou um trabalho que ele trazia a genealogia da sua família, né? Quantos nomes a gente consegue lembrar, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, aí já começa a ficar mais difícil, bisavô, bisavó. Esse artista, ele levou uma questão tradicional que é do povo deles e tinha uma genealogia de 60 mil anos, né? Esse era o trabalho. Então, essa é a perspectiva indígena, né? De como nos reconhecemos no tempo e nos territórios. A Yarissana falou, nossa, isso a gente está fazendo no nosso território aqui na Bahia, olhando a nossa genealogia Pataxó, a gente faz isso, mas a gente não está fazendo para o mundo da arte, está fazendo lá para a nossa comunidade. Então, esses que são os trânsitos dessas imagens também, né? Onde que elas estão, por que elas estão e o que a gente quer provocar com isso, né? Então, só para mencionar os artistas que estavam nesse pavilhão, né? O Ziel Carapotó, que é da Alagoas, e Olinda Tupinambá, que também é da Bahia, mas de uma outra região, né, do Caramuru, e a Glicéria Tupinambá, que é da Serra do Padeiro. Então, traz a perspectiva do litoral, das serras, esses vários trânsitos do povo Tupinambá. E a diversidade Tupinambá também. A gente estava falando isso, né? Os povos indígenas não são... Né, você pode falar de um povo, mas a diversidade que tem nele é múltipla. É importante a gente lembrar disso. Quando a gente fala da palavra extinto, por exemplo, estava falando das casas de farinha, né, o povo Tupinambá era declarado extinto pelo Estado e pela antropologia até 2001. Então, se a gente fica nessas narrativas, isso falando dos povos indígenas, nós não existimos para o Estado, não existimos para as políticas públicas. Por isso, essa insistência, essa raiva, essa ideia da demarcação é importante, né? Essa pauta que segue, e a pauta que segue, eu gosto desse diálogo aqui, de tudo que a gente firma. A gente precisa firmar e tá nessas várias traduções, né? É importante, muito importante. E porque estamos aqui, seguimos aqui. A Casa de Farinha, para mim, é um debate também que ele vai longe, daria para a gente falar muito, porque também, para mim, tem uma relação afetiva, específica com a Casa de Farinha, e tem um apelido, quando chega essa Casa de Farinha elétrica, vamos dizer, né, que convive com a Casa de Farinha tradicional, a gente chama ela de Catitu, né, tem lá em Roraima, tem esse nome também, assim, que é o porco do mato, ele é forte, né, então chegou o Catitu aqui, né, porque é muito trabalhoso fazer farinha. E nosso povo faz farinha boa, hein? Saudade da farinha wapichana. É isso, gente. Edmar, só uma observação. Quando ele falou o nome, que vocês rebatizaram o pavilhão, né? Rampuá. É muito bom isso, né? E aí, talvez pouca gente saiba que essa expressão que a gente usa no brasileiro, né? Quando você está conversando com alguém e fala é indígena, né? Isso não é um cacuete, isso daí é uma palavra indígena. E aí eles usaram o para batizar o pavilhão, é muito bonito. No Pataxó, é o território. Então, quando está falando do território, está falando do E o Rampuá é o grande território. Então, nessa perspectiva pataxó, como que a gente enxerga os nomes desses territórios? E o nome da exposição, só para somar e eu fecho, é Capoeira, porque a gente também reconhece essa disseminação da capoeira, que é muito presente aqui na Bahia, mas a gente se pergunta, da onde que vem essa palavra capoeira? Vocês aí sabem de onde vem a capoeira?
A capoeira também é uma palavra indígena, né? Então, que traz a perspectiva, pelo menos nesse contexto que a gente estava falando, de um pássaro, que é a capoeira, um pássaro que tem essa habilidade de camuflagem, e também a capoeira, que é essa técnica, né, das roças, para você plantar, né, fazer um terreno fértil para plantar, uma técnica indígena também. Então, trazer esses sentidos da capoeira, a gente trouxe enquanto metáfora de resistência dos povos, né, da persistência de se camuflar para sobreviver, mas também criar condições de regenerar nesses territórios violentos que vivemos, né? Gente, a gente já está chegando ao fim. O Pablo vai fazer a leitura. Por mim, a gente ficava mais 1 hora fácil aqui. O Pablo já escolheu. Eu vou pedir para o Gustavo também selecionar um trecho para uma leitura. E a gente está se encaminhando para o final, mas ainda dá tempo, caso alguém queira mandar alguma questão, anotadinho. As meninas do papelzinho, por favor. Não vai dar para fazer muitas perguntas, claro, em função do tempo, mas depois, quando acabar a mesa, os dois vão estar autografando aqui do lado. Então, acho que é uma oportunidade também de chegar junto, conversar mais um pouquinho, conhecer o livro, enfim. Então, a gente estende essa conversa também na hora dos autógrafos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, uma ressalva. Eu, embora tenha sido abraçado, acolhido pela Chapada e me sentir parte daquela comunidade, o sotaque não mudou, né? Então, a porta continua aqui, e essa oralidade que eu registrei não é a oralidade caipira. Então, não foi um livro que eu escrevi para que eu lesse. A experiência boa e completa seria se alguém da Chapada estivesse lendo para vocês. Feita essa ressalva, né? Vai ter um ruído aí fonético. É uma cena que o protagonista, que se chama Deja, ele está conhecendo uma moça que é uma turista, está na Chapada passeando. Aí ela fala: adoro as cores que as águas daqui têm. Cada profundidade tem um tom. E com essa luz, essa água rasinha fica dourada. Estrelas brilhando de dia. Minha voz saiu sem querer. Como é? Pensei alto. Lembrei de uma fala antiga, do primeiro garimpeiro da Chapada. Dizem que o mineiro foi beber água no rio Mucugê, viu uns brilhos no fundo do rio e falou isso. No caso, as estrelas eram os diamantes. Na época, era tanto que dava para pegar de mão. Aqui nesse rio tem? Nunca foi garimpado, não. Se tivesse diamante, com certeza já tinham revirado ele todo. Mesmo sem diamante, é valioso e brilha. Ela falou com um punhado d'água na mão. Quer dizer que vocês fazem tudo isso sem receber nada? Leia voltou no assunto do lajedo. Parênteses, parágrafos antes, eles estavam falando sobre atividade de brigadista, de combater incêndio. Não enxergo bem assim. A gente recebe muito. Leia olhava para o céu e eu sabia que ela estava pensando no que eu falei. Nossa água, levantei a garrafa que eu tinha enchido no rio. Pura, boa, vem da serra. Se queima a nascente, nossa água perde força. Os mais velhos tudo também conta que antes chovia mais, que foi tanto de fogo na serra que fraquejou a chuva. E você concorda? Também acha que acontece assim? Eu não sei. Acho que nunca vamos saber com certeza. Mas confio na ciência dos anciãos. De qualquer jeito, tendo menos chuva, tem menos produção. E o povo das roças acaba tendo que caçar trabalho em cidade grande. São Paulo, Barreiras. Até hoje isso acontece? Achava que era coisa do passado. Acontece muito. Toda família da região tem alguém morando em São Paulo. E quando dá uma estiagem mais forte, mais gente sai daqui. Também por isso que muitos brigadistas apagam o fogo. Um jeito do povo daqui continuar vivendo da roça. Uau, não podia imaginar essa relação. Não é só isso. Cada brigadista tem seus motivos, eu acho. Alguns são guia, depende da serra preservada para os turistas continuar vindo e a gente pegar na moeda. Claro, faz sentido. Mesmo assim, é incrível.
Nunca vi nada parecido. E você, Deja, qual é a sua motivação? Eu acho tudo isso importante. Dessa vez, ela arrumou o zóio de gato firme em mim, certa que eu tinha mais alguma coisa para dizer. Mas se for falar do mais importante para mim, é o que a serra dá para nós quando a gente apaga um incêndio. Nós dois olhamos para as beiras da serra, que dava para ver dali do rio, os morros de pedra, as plantas que assentam em riba deles buscando qualquer espaço. E junto de nós uma mistura de som, a zoada do rio, o vento fazendo rebuliço nas folhas, os vários tipos de passarinho, as vozes do pessoal do outro lado do rio. Depois que a gente apaga um incêndio, continuei, primeiro tem um silêncio, de modo que acaba a zoada do fogo consumindo a serra. É o mesmo que a zoada da paz. E às vezes, quando a gente vê, nós estamos nos lugares mais incríveis da Chapada, uns embrenhados que só brigadista anda. Tem também os bichos, alguns chegam pertinho, parece que se achegam para agradecer. Ave Maria, isso não é pouca coisa não. Gustavo, antes da leitura, eu quero só aproveitar aqui uma colaboração que chegou, vou juntar aqui duas questões. Durante a tua fala sobre o coma colonial, você citou o estado vegetativo, aqui bem entre aspas. Então, eu queria que você comentasse o que poderia ser esse novo conceito de estado vegetativo, como vocês, o Wapichana, considerariam esse estado vegetativo, e ainda sobre o coma colonial, como você relaciona, ou se você relaciona o coma colonial com a ideia do contracolonial do Nego Bispo. Só uma coisa, se puder deixar na imagem anterior, depois eu vou ler o trecho. A imagem anterior, por favor. Mas pode deixar agora por enquanto, quando eu for ler eu vou lá na outra. Porque pode ir muito para frente, ele está passando. Bom, assim, eu vou fazer, não vou falar pelo povo wapichano, mas a perspectiva do Gustavo. A gente falar do estado vegetativo, até essa brincadeira assim, no Big Brother, não fala assim, aquele que não se mexe é o planta, não é isso? Esse aí é o planta. Aí não faz nada, não sei o quê. Então, essa perspectiva para mim já tem uma quebra inteira de subjetividade, entende? Por que a planta é o que não reage, não tem presença, vamos dizer assim, né? É uma falha, quase isso, né? Aquele é planta, não dá audiência, não faz nada. Então, sendo que a planta é dos seres que mais se adapta, mais se transforma, a gente está num diálogo, e esse é um coma colonial. Se a gente respira, é a presença da planta. Não é isso? Fotossíntese, tal, oxigênio. Então, o nosso diálogo constante é com as plantas. A gente só não percebe porque a gente está, talvez, acostumado demais, né? Vai que ela tira ali um break, 5 minutos de descanso, porque ela está trabalhando toda hora. Então, 5 minutos de descanso, vou falar, então tá, você planta um pouquinho, que nem vocês estão falando. Quantos de nós vai resistir a isso, né? Então, enfim, acho que essa que é o lugar, né? E a questão ali do Nego Bispo, bom, incrível, né? Enfim, né? Eu sempre penso ali no Nego Bispo, eu volto naquela ideia lá também do começo, meio e começo, a questão cíclica, assim, né? Então, talvez o paralelo que eu faria agora, falando de colonialidade, é essa. A gente também repete um começo, meio começo, a todo momento com a perspectiva colonial. Então, acho que isso é uma das minhas aflições, assim, que eu tento trabalhar na questão da arte, porque a gente fica nessa repetição também, né? Talvez a contracolonialidade é quando ele vai provocar para a gente, né, ter outras práticas, enxergar quais são as fronteiras, né, que nem Giovanni estava falando ontem da favela, não foi essa fala? Enxergar ali esse lugar de fronteira, de relação, né? A roça é um lugar de fronteira. Acho que tem muitas práticas que são fronteiras, mas eu vejo hoje também, né, daria para arriscar aqui, pensando agora junto, né? A própria água é um lugar de fronteira, né? Porque a água, ou ela vai nos inundar, que é o que a gente está vendo,
né? E a gente não está separado daquilo, né? Que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas essa água também que a gente bebe, esse aí é o... Né, não é o que o Baiana System fala, né? H2O, ouro em pó. É isso aí para mim. H2O é ouro em pó. Porque é uma das coisas mais valiosas, né, que a gente tem, mas como está tudo, entre muitas aspas, dado, a gente está muito, mas do muito mal acostumado. Eu acho que é isso, assim que eu me percebo nessas voltas. Deixa eu fazer uma contribuiçãozinha. Claro. O nome da nossa mesa, né, que é Entre a Terra e o Céu. Entre o céu e a terra. aí ele me fez lembrar várias coisas sobre o nome da mesa, estado vegetativo, mitologias de povos indígenas da América do Norte que chamam o reino vegetal do povo em pé. E o Schopenhauer, com a queda do céu, me faz sempre pensar que o que sustenta o céu é o povo em pé. Então, a gente precisa das árvores como grandes colunas de sustentação do céu, no sentido alegórico e literal. Porque o nosso céu, o que nos importa enquanto céu, é a atmosfera repleta dos gases que a gente precisa para respirar, que é produzido pelo povo em pé. Além das algas marinhas, que também são super relevantes. Então, essa sustentação do mundo vegetal para esse universo que a gente habita é fundamental, né? E aí eu estava pensando nisso quando eu vi o tema da nossa mesa. Maravilha. E você quer que a gente volte à imagem e pronto. Pois é, eu vou tomar a liberdade de ler 2 pequenos trechos, para convidar vocês aqui Só olha no Bendegó. Essa aí que eu vou ler depois. Pronto. Mas o primeiro, pode deixar ela ali. Eu vou ler para convidar vocês aqui no Bendegó, para a gente... E aqui, assim, não é uma tentativa de falar como, de entender a oralidade, mas é mais no sentido do recado mesmo. Porque nós fomos lá até então ao Museu do Rio de Janeiro, ouvir a pedra, essa prática de ouvir a pedra, fui junto com a minha família, e aí aqui é uma tentativa de trazer um recado do Bendegó. Conversas com a pedra. Aí ele dá o recado assim: do risco da... Eu vou ler um trechinho de 9 partes, tá? Do risco na pedra, foi da pedra que nasci, e da memória orgânica, sons do canto no fogo. Me convocaram aqui num pé de serra, foi antes da terra cair. Falta água, chuva, hidratação, comida. Kbá, kbá, kbá. Só a pedra mesmo, só chique, osso, guerra dos homens, a infantaria hoje, riscado na pedra, constelação, no quase tempo da vida, céu da pedra, o canto magnético, no contratempo, sem a jazida, a fonte, sem o cálice, antes do museu pegar fogo, antes do imperador segundo adotar, antes do garoto vaqueiro avistar, antes do riacho secar, antes de qualquer comissão, antes de ser incendiado, martelado, esquartejado, antes de virar objeto, objetificado, estudo estudado, especializado, antes de virar número, cálculo, cristalizado, niquelizado, oxidificado, antes de virar santo, santificado, oferenda, vindo um outro céu e fui riscado na pedra. Mas faz tempo que não me perguntam essas histórias. Então, esse é um trecho do recado do Bendegó. E o outro trecho que eu queria ler é porque a Rosa está fazendo um trabalho bonito aqui, e eu fiquei com vontade de fazer esse trabalho em conjunto, que é dessa pintura. E a gente começa a mesa, né, com esse convite da autodescrição. E aí, quando eu estava nesse processo do Literatura do Invisível, essa pintura me convocou para uma autodescrição da pintura. Então, vou ler a autodescrição da pintura aqui. E aí, a gente vai fazer esse trabalho de ter a versão Libras da autodescrição. É isso que me veio aqui. Olá,
Eu sou uma pintura em tela de algodão que tem 200 por 160 centímetros. No momento que percebi Gustavo sentado para escrever no computador, mencionei a ele que gostaria de me colocar neste texto também e de atuar enquanto um ser educador. Sou uma pintura e uma educadora. Não é Gustavo que abre esse espaço para eu me autodescrever, mas é que este meu corpo-obra vai além da ideia de representação metafórica da mãe das nascentes conversando com o pajé Maruai. E precisei me manifestar. Não é só um título que faz uma obra, é que há algo vivo em mim que extrapola o conteúdo. Por isso sou obra. Obra, nesse caso que me apresento, talvez seja parecido com isso que o Gustavo falou sobre puri. Mas lembrando que eu sou algodão. Eu não sou feita de algodão. Eu sou algodão e tenho o puri do algodão. Sobre ser obra, neste momento que eu sei que minha vida é aqui em Brasília, mas logo mais já tenho notícias que um museólogo vem me buscar e me examinar, tipo numa consulta médica, depois fotografar e vai me situar no processo de artificação. Eu deixo eles me submeterem a esse processo e a esses termos, pois assim ganho uma nova vida, uma espécie de burocratização da minha existência enquanto obra. Crio o meu RG, sabe? Depois disso, vou compor o galpão de uma galeria ou ser exposta em exposição, ainda não sei. Mas o que tenho certeza é que logo mais eu sei que o que vou encontrar na minha frente são olhos. Olhos, 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 socorro! Esses que, quando continuam me olhando, fazem a minha vida se prolongar. Olhos estes que, se me olham, me mantêm viva nisso que chamam de arte ou história da arte. Me transformam em obra-prima ou obra irrelevante. Eu mesmo me identifico de outras formas. Minha identidade é algodão. Tenho uma memória ligada à terra e aos processos de industrialização. Sei de onde venho. Não sou idiota, sei de onde vim e por isso estou tentando utilizar esse momento de autodescrição para me expressar, mas preciso passar pela tradução, pelos ouvidos e mãos do Gustavo e mãos da Rosa, para me comunicar com vocês. E toda tradução é falha, disso sabemos. Eu tenho consciência que quando o meu corpo encontrar com outros olhos, não é Gustavo mais o meu pai, se é que posso chamá-lo assim, pois não é Gustavo quem me cria ou me criou. Ou vocês pensam que um artista tem o domínio de conversar com as nascentes e ouvir o chamado das águas? Isso cabe ao nosso pajé Maruai e talvez caiba a mim também, que sou obra. Então não sei se isso que relatei se enquadra como autodescrição. Talvez vocês possam falar aí que eu sou feita de tinta acrílica com cores azuis, douradas, tons de vermelho e branco e que eu vivo de dia e de noite ao mesmo tempo. Que sou acrílica sobre tela. Ainda não sei que horas vou dormir e por horas sigo trabalhando, pois olhos estão me olhando. É isso. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu quero dar aí segundos para vocês fazerem os comentários finais e repito que os dois vão estar na mesa de autógrafos aqui do ladinho e aí é uma oportunidade também da gente esticar um pouquinho esse assunto. Aliás, essa conversa. Muitíssimo obrigada. Obrigado também. Obrigado por todos pela paciência, presença. Só tenho uma fé que eu compartilho com todos que a arte vai nos trazer alento nesses tempos tão desalentadores. Bom, é isso. Só para agradecer também e pensar que a arte vai trazer um pouco de caos também no nosso tempo. Acho que isso também, tudo que mexe com a gente é importante, né? É isso. Obrigado.